Brasil está enfrentando o maior surto de febre amarela das últimas décadas, envolvendo principalmente os estados de Minas Gerais e Espírito Santo. De acordo com o último boletim do Ministério da Saúde, divulgado em 31 de maio, foram confirmados 792 casos no país, com 274 mortes devido à infecção. Os casos continuam silvestres, com infecções nas regiões de mata e rural. O principal transmissor da doença é o mosquito Haemococcus. E para entender melhor o atual cenário da febre amarela no Brasil, o Observatório da Saúde foi à Fundação Oswaldo Cruz entrevistar a bióloga Márcia Chame, que é especialista em arboviroses. A febre amarela, doença que ressurgiu no Brasil recentemente, já foi uma das maiores preocupações da população entre os séculos 19 e 20. E o Observatório da Saúde veio à Fundação Oswaldo Cruz, local onde foram realizadas as principais pesquisas para a solução do problema na época. Na verdade, a febre amarela ela sempre esteve no Brasil. Ela é endêmica da região amazônica, Mato Grosso, né, com uma área de expansão de atenção para Minas Gerais, isso já desde há algum tempo, né, desde 2013, porque a gente teve um surto muito importante em 2008 e 2009 no Rio Grande do Sul. A febre amarela que a gente vê hoje, ela é febre amarela silvestre, a gente não tem febre amarela urbana no Brasil, transmitida por Aedes aegypti, até agora a gente não tem essa informação, né? As pesquisas estão sendo realizadas nesse momento, porque os surtos ainda não acabaram, então a gente não tem as respostas prontas. Então, assim, o que motivou neste momento, né, a expansão, a dispersão do surto para áreas que a gente não via febre amarela desde 1940 e na velocidade com que ela vem se dando, a gente ainda não tem essa resposta. Diversas pessoas, o Ministério da Saúde, a Secretaria de Educação, de Saúde, a própria Fiocruz, com diversos grupos, está buscando essas respostas. Nós estamos modelando esses dados e os dados passados com um conjunto de parâmetros, alguma coisa em torno de 30 mil parâmetros, para poder identificar quais são os fatores que favorecem ou que oportunizam, né, esse desencadeamento. Não existe um fator único, né? Então, assim, a doença ela é uma doença complexa, né? A transmissão da doença é complexa, porque ela envolve diversas espécies de macacos, envolve diversas espécies de mosquito. A pesquisadora explicou que as interferências humanas na natureza podem contribuir para a proliferação da febre amarela silvestre. A relação dessas espécies com as atividades humanas na borda das florestas, que podem ser atividade agropecuária, de expansão florestal, de urbanização, enfim, de diversos impactos, perdas de florestas, desmatamento. Então, tem uma dinâmica acontecendo aí e tem uma relação, aparentemente, né, que a gente vê com uma relação de mudanças climáticas, períodos de seca intensos, seguidos de períodos de chuva, com aí provocando um aumento da população de mosquitos, que obviamente começam a buscar, né, as fêmeas começam a buscar sangue. A fragmentação florestal é uma questão que está surgindo também dentro dos modelos que a gente está trabalhando como uma questão importante. Então, o vírus ele extravasa do seu ciclo natural para as zonas de borda. E até o momento são algumas dessas relações que a gente está vendo, mas ainda falta muito dado. Nós estamos no meio do caminho disso, né? Isso ainda está acontecendo e, portanto, acho que a gente precisa de um tempo mais para poder ter todas essas respostas, se é que a gente vai conseguir tê-las, né? Sobre as formas de prevenção, ela explica também que, além da vacina, o monitoramento do aparecimento de novos casos em macacos ajuda a prevenir que a doença avance para novas áreas. A vacina ela é bastante eficaz, ninguém tem dúvida disso, e é nessa nossa melhor estratégia de prevenção para a febre amarela humana, né? No entanto, ela pode avançar para áreas onde a gente não tinha ainda essa ideia de que ela poderia acontecer. Então, a melhor coisa que a gente sabe, né, que também além da vacinação, até porque não se vacina em áreas onde não existe nenhum risco, isso não tem nenhum sentido, é se fazer um monitoramento da morte de macacos.
que a gente chama de monitoramento de epizootias. Então, isso é uma questão fundamental, é treinar o pessoal das secretarias de saúde, o pessoal das vigilâncias entomológicas, da vigilância epidemiológica, treinar a população, deixar a população muito atenta, porque a população, nesse caso, ela é fundamental. As pessoas podem nos ajudar, né? Quando ela encontrar um macaco morto que não foi atropelado, ou morreu eletrocutado, ou por qualquer outra causa, essas pessoas podem ajudar a informar para a gente que esses animais estão sendo mortos. Isso gera um processo de investigação para saber do que eles estão morrendo. Por que isso é importante? Porque a gente sabe que os macacos morrem antes de surgirem os casos humanos. Então, na verdade, os macacos são os nossos melhores indicadores de que a febre amarela pode estar circulando nessa região. E aí, essa vigilância é muito importante, porque o aviso de um macaco morto, ele gera um alerta que ele vai ter que ser investigado. Isso tem que acontecer num tempo rápido para que a gente possa fazer uma coleta de uma amostra biológica de um macaco e essa amostra consiga chegar no laboratório em condições de boa qualidade para que o diagnóstico laboratorial seja assertivo. Márcia esclarece que no caso da febre amarela silvestre não pode existir um trabalho de combate ao mosquito, pois o Haemagogos é uma espécie polinizadora e importante para a biodiversidade. Os vetores da febre amarela são silvestres, portanto, não tem controle de mosquito silvestre. Né? Eles fazem parte da biodiversidade brasileira e o que a gente tem que fazer e o que as pessoas têm que entender é a importância da conservação das áreas naturais. Quanto maior essas áreas forem, os parques, as unidades de conservação, quanto maiores elas forem, mais elas vão ter condições de manter qualidade de saúde ambiental dentro dessas áreas. Esse tamanho e a conexão dessas áreas entre si vão fazer com que o ciclo das doenças se mantenham nessas áreas e não extravasem. Quando a gente fala de controle de mosquito, a gente está falando de controle do mosquito urbano, do Aedes aegypti, que é uma espécie exótica invasora, que não é uma espécie brasileira, né? E que traz para a gente aí uma série de outros vírus, como Zika, chikungunya, dengue, que também são exóticos. A febre amarela também, né? Ela é uma doença africana que chegou no Brasil logo lá em 1600 e pouco, se estabeleceu muitíssimo bem nos mosquitos e nos macacos brasileiros. E hoje os macacos, os mosquitos e nós sofremos essa consequência. Ela conta também que não há nenhum indício de febre amarela urbana no Brasil, o que tornaria o cenário ainda mais grave. O risco existe porque a gente já teve febre amarela urbana no Brasil. O nosso último surto foi em 1943, né, transmitido por Aedes aegypti. Hoje, a gente não vê isso. Né? Já existem estudos acontecendo e mapeando esse tipo de coisa e a gente não tem nenhum indicativo de febre amarela circulando em Aedes aegypti em nenhuma cidade do Brasil. Ela conta também que não há nenhum indício de febre amarela urbana no Brasil, que é a transmitida pelo Aedes aegypti, o que tornaria o cenário ainda mais grave. Mas acrescenta que não há como descartar o risco do surgimento da doença no modo urbano. É que todas essas viroses, elas começam muito parecidas em termos de sintoma, né? Então, o médico tem que estar muito atento e correlacionar aquele paciente com uma área onde a febre amarela esteja circulando, o Zika esteja circulando, o chikungunya esteja circulando, para ele conseguir fazer esse diagnóstico diferencial ali na hora. É claro que ele pode fazer depois o diagnóstico do laboratório, né? Que aí vai confirmar uma coisa ou outra, dependendo do diagnóstico, porque às vezes eles também se cruzam, eles são vírus todos da mesma família, então não é muito simples fazer isso. O que isso impacta a melhora do paciente e a capacidade do médico do hospital dar um suporte a ele, porque não tem cura para a febre amarela, nem para Zika, nem para dengue, nem para chikungunya. O que o médico faz é dar um suporte para aquele paciente, mas ele vai ter que ser capaz de reagir por si só com o apoio médico. Claro, né, sem dúvida nenhuma, a gente precisa que os médicos estejam atentos e tenham também o treinamento para essas doenças. Para o diagnóstico preciso da febre amarela, é necessário que haja uma investigação minuciosa, pois os sintomas são facilmente confundidos com os de outras viroses como dengue, zika e chikungunya.